Principais bloqueios perineurais em pequenos animais. O bloqueio perineural é a injeção de anestésico local no tecido conectivo ao redor de um nervo específico, produzindo perda de sensibilidade ou paralisia na região abrangida por determinado ramo nervoso. Dentre as inúmeras vantagens da anestesia regional, pode-se citar redução do estresse, menor índice de mortalidade, menor morbidade, menor necessidade de intubação orotraqueal e contribui para a analgesia pós-operatória. Bloqueio perineural do plexo braquial. O bloqueio do plexo braquial é o mais utilizado para procedimento cirúrgico abaixo da articulação escápulo-humeral. O sucesso da técnica depende da precisão do local de injeção do anestésico local. Método tradicional de bloqueio. A técnica é baseada na referência anatômica, realizada com a distribuição do anestésico local entre o limite cranial e caudal do plexo braquial, sendo o limite cranial localizado entre o acrômio da escápula e a borda cranial da tuberosidade maior do húmero, e o limite caudal à primeira costela. A agulha indicada é de 20 a 22 G por 7,5. Deve ser inserida no sentido crânio-caudal horizontal. Antes de se iniciar a administração do fármaco, aspira-se o conteúdo para certificar posicionamento extravascular. E então, a solução anestésica é injetada à medida que a agulha é movimentada no sentido caldo-cranial. A utilização dessa técnica requer o uso de maiores volumes de anestésico, de 10 a 15 ml de lidocaína, a 2% com adrenalina, de 1 para 200 mil, podendo resultar em uma variação do período de latência e do tempo de bloqueio. E ainda há uma chance de ocorrer bloqueio incompleto do plexo braquial. A técnica é indicada para cirurgias distais ao cotovelo e deve ser realizada com o animal bem sedado ou em decúbito lateral. Bloqueio perineural do olho e órbita. Na anestesia geral, há a permanência dos reflexos oculares, podendo atrapalhar o procedimento cirúrgico. A anestesia regional do nervo oftálmico produz paralisia do olho, bloqueio sensitivo e evita a ativação do reflexo óculo-cardíaco, que induz bradicardia, arritmias e parada cardíaca, como resultado da tração de músculos extrínsecos do olho. Uma agulha é inserida ventralmente ao processo zigomático no nível do canto lateral do olho. A sua ponta deve ficar cerca de 0,5 cm cranial à borda anterior do ramo vertical do corpo da mandíbula. A agulha é avançada medialmente no ramo da mandíbula em posição médio-dorsal, posicionando levemente caudal até atingir os nervos lacrimal, zigomático e oftálmico na fissura orbital. A deposição de 2 ml de anestésico local, neste ponto, produz a cinesia do globo por bloqueio dos nervos abducente, oculomotor e troclear. A eficácia do bloqueio é avaliada pela cessação dos movimentos dos músculos inervados pelo nervo oculomotor. O nervo infraorbitário é anestesiado de 2 modos. A agulha é inserida tanto por via intraoral como por via extraoral, aproximadamente a 1 cm cranial do osso maxilar, no forame infraorbitário. Por via extraoral, o forame infraorbitário pode ser encontrado entre a borda dorsal do processo zigomático e a gengiva do dente canino superior. As injeções de anestésicos nesses locais irão insensibilizar lábio superior, nariz, parte da cavidade nasal e pele ao redor do forame infraorbitário.
Bloqueio perineural mandibular. Anestesias perineurais no maxilar são mais utilizadas em procedimentos odontológicos. A mandíbula, incluindo os dentes molares, pré-molares, caninos, incisivos e pele, e a mucosa de queixo e lábio inferior podem ser insensibilizados pela injeção de 1 a 2 ml de anestésico local, próximo ao limite inferior do ramo alveolar do nervo mandibular. Uma agulha de 2,5 cm por 22 G é inserida em ângulo raso na mandíbula, em torno de 0,5 cm dorsalmente ao longo da superfície medial do ramo da mandíbula, até o forame mandibular. Induz anestesia regional do quadrante mandibular ipsilateral, incluindo os dentes, o osso alveolar e a gengiva. As indicações para um bloqueio do nervo alveolar inferior incluem extrações dentárias mandibulares ipsilaterais, cirurgia periodontal, tratamento endodôntico, biópsias e mandibulectomia. A abordagem rostral consiste em bloquear o nervo alveolar inferior diretamente no canal mandibular, via forame mentoniano médio. Primeiro, palpa-se esse forame com a mão não dominante. Ele costuma estar localizado entre as raízes dos dentes canino e primeiro premolar. Intraoralmente, a área é coberta pelo frênulo labial, que pode ser deslocado rostral ou caudalmente. Na abordagem extraoral caudal para o nervo alveolar inferior, a agulha é introduzida através da pele da área mandibular ventral e avançada lentamente ao longo do aspecto medial do ramo até a direção do forame mandibular, onde o agente anestésico será depositado. A anestesia perineural é uma ferramenta de fácil utilização em campo, por necessitar de pouco material e ser de baixo custo, visando que pode ser abordada em regiões específicas do animal, consistindo na aplicação de pequenos volumes anestésicos no trajeto de nervos, dessensibilizando regiões desejadas. Os bloqueios perineurais também fazem a diferença para diagnosticar casos de alteração no movimento normal do animal, indicando a existência de alguma desordem estrutural ou funcional em um ou vários membros. Conclui-se que o bloqueio perineural consiste em uma ferramenta de grande valor da clínica veterinária, por promover auxílio e eficácia, recompensando todo o esforço.